Primeiro ponto, a primeira culpa que a mulher que sofre de ansiedade tem é justamente se sentir culpada por ter a ansiedade. Mas ela não fala exatamente assim, né? E talvez até ela não perceba exatamente assim, se sentir culpada por ter ansiedade. Normalmente, o que ela fala, principalmente quando ela vem até mim, o que ela fala? Eu não sei como eu cheguei a deixar nesse ponto, Cris, né? Eu não sei o que eu fiz para ter ansiedade, para chegar a esse ponto. Como se ela tivesse feito alguma coisa ou deixado de fazer alguma coisa que a ansiedade dela se elevou, né? Se desregulou, chegou nesse ponto que está realmente incomodando como um problema. Então, normalmente são essas duas frases, né, que as mulheres mais usam. Como que eu deixei chegar nesse ponto e o que eu fiz, né, para que eu esteja passando por isso nesse momento? Isso é muito comum e isso denota, né, essa culpa por a gente sentir a ansiedade. Até porque o que a gente escuta, né? Quando a gente sofre de ansiedade, e normalmente a gente escuta isso de pessoas próximas. Muitas vezes a gente escuta isso de marido, né? Até de mãe, de parentes, até de amigos bem próximos, pessoas que gostam da gente. O que a gente escuta? Ai, é frescura, né? A ansiedade é frescura. Então, se a gente escuta muito que é frescura, e principalmente aí de pessoas que a gente gosta, que dessa opinião pega mais na gente, não tem como não pegar, aí a gente se cobra ainda mais, né? E aí fica aquele misto de sentimentos aí, de que como se não fosse uma coisa tão importante, ou fosse uma coisa assim super superável, e a gente tá ali sentindo. Outra coisa que a gente escuta muito é assim, ai, você é muito ansiosa. Então, ali você está numa situação, às vezes, de trabalho, vida pessoal, e você escuta lá, né, a mãe, a amiga, a irmã, ai, você é muito ansiosa. Como se a ansiedade fosse uma característica, como se a ansiedade fosse algo de personalidade, uma característica da pessoa. E não é, né? Então, quem está falando isso para a gente, é claro que ela não faz ideia do que realmente é a ansiedade, né? Porque senão ela não falaria isso. Mas o fato das pessoas falarem para a gente assim, ai, você é muito ansiosa, é uma crítica. Então, não necessariamente ela está falando só da sua ansiedade, o fato de você ter ansiedade, mas ela te coloca para baixo. Ela joga você como se você está sentindo ali, tendo aquele comportamento mais agitado, enfim, mais com muita preocupação, como se, né, isso fosse realmente um defeito, uma crítica. Então, isso nos joga para baixo. Nos joga para baixo, né? A gente ainda acha que a gente fez alguma coisa, não sabe por que a nossa ansiedade chegou nesse ponto. O que acontece? A gente se culpa ainda mais. Então, gente, a gente se culpar por sentir ansiedade, por ter chegado nesse ponto, por ser ansiosa, é super, super comum. É uma das coisas que eu realmente mais escuto. Então, não sei se você se identifica com esse ponto, se falam isso para você, me escreve aqui nos comentários o que você escuta da sua ansiedade. Se você escuta que é frescura, que você é muito ansiosa, que você sempre foi ansiosa, que você tem preocupação em excesso. Me conta aqui o que você escuta das pessoas, porque isso é o meu dia a dia, né? Eu recebo essas frases e realmente é muito comum as pessoas que não sabem o que é ansiedade falarem isso para as pessoas que estão com ansiedade elevada, como se fosse uma escolha, né? E não é. Não importa se você tem ansiedade um pouco elevada, se você já tem ansiedade bem elevada, se você já sabe que você sofre de algum transtorno de ansiedade, não importa. Você não fez nada para isso acontecer. Você não escolheu isso em nenhum momento. Qual é a pessoa que escolheria sentir a ansiedade que você sabe muito bem que é desconfortável? Ninguém faz isso de propósito. Aliás, nem tem como você fazer isso de propósito, né? Então, vamos já entender isso. A ansiedade, quando ela está elevada, não importa qual é o nível, a gente já vai falar um pouquinho sobre isso, você não fez nada para isso, né? E quando a gente não sabe exatamente o que é a ansiedade como um problema, e a maioria das pessoas não sabe, tá, gente? A maioria das pessoas, a gente fala muito sobre ansiedade, é muito comum, todo mundo tem ansiedade, o Google tá cheio, mas a maioria das pessoas não sabe exatamente quando você tem a ansiedade como um problema, o que é isso no seu corpo? O que é isso no seu sistema nervoso? As pessoas normalmente não sabem.
E esse é um dos motivos que a gente acha que a gente fez alguma coisa para ela ficar grande, para ela ficar maior, tá? Então, presta bem atenção no que eu vou te explicar agora, porque esse é um ponto de entendimento que vai te ajudar a tirar essa culpa de você sentir a ansiedade, você ter chego a esse ponto. Então, aqui no canal tem vários vídeos, se você quiser entender mais sobre isso, tem muitos vídeos sobre o que é a ansiedade, tá? Tem bastante vídeo bem descomplicado, bem simples. Mas é importante você entender em relação a essa culpa, você entender então que a ansiedade, gente, ela faz parte do nosso instinto de defesa. A ansiedade, ela já vem de fábrica. Ela é uma resposta que a gente tem automática, biológica, instintiva. É como se fosse uma central de segurança que a gente tem, um alarme interno, tá? Que o nosso sistema nervoso tem, inclusive os animais também têm, que ele é acionado, ou seja, é um modo de alerta que a gente entra, é acionado automaticamente, tá? É quando a gente tem uma situação, seja real ou hipotética, tá? De alguma coisa que é nova, desconhecida, que é imprevisível, que é importante, que é difícil. Quando a gente tem alguma situação, seja acontecendo na minha frente, ou que é uma possibilidade disso acontecer, eu vou sentir, né? Se eu tenho uma dessas situações, desses critérios, automaticamente o meu cérebro aciona a ansiedade. Você não escolhe sentir ansiedade em nenhum dos momentos que você sentiu ansiedade hoje, você não escolheu. Não passa pelo seu racional falar, nossa, eu vou ter ansiedade agora, ou eu vou ficar tenso, vou ficar nervosa. Não passa, é instintivo, é com todo mundo, tá? Inclusive os animais, como eu falei para vocês. Então, o que acontece? É natural porque é uma defesa. Quando a gente tem uma situação que é conhecida, que é tranquila, que é segura, né? A gente fica tranquilo, numa boa, porque não tem nenhuma ameaça potencial. Cada vez que a gente tem, então, uma situação incerta, nova, desconhecida, importante, difícil, o que acontece? Opa, o meu instinto de defesa, ele literalmente vai falar, opa, ele vai te colocar como um estado de preparo, de alerta. E isso acontece tanto em reações físicas, quanto como seus pensamentos se organizam, o seu comportamento, tudo muda em microsegundos ali rapidinho, que é aquele estado de ansiedade que a gente sente, que com certeza você conhece. Então, gente, essa reação, ela é natural, ela é saudável, ela ajuda a gente, tá? Quando ela está regulada, saudável, quando ainda não é, ela não sofreu nenhum abalo, tá? Isso é o nosso instinto de defesa, é para nos proteger. Agora, qual que é a diferença, então, de quando a ansiedade está assim, normal, saudável, para, de repente, o estado aí que você já está vivendo, que atrapalha o dia, não consegue trabalhar, não consegue dormir, de repente a ansiedade vem, você nem sabe por que veio ou chega a ter crise de ansiedade. Qual que é a diferença? A diferença é que você tem, então, esse modo de alerta que é acionado em alguns momentos, e o que acontece é que alguma coisa, ou mais de uma coisa, aconteceu na sua vida, que aconteceu um impacto nesse seu funcionamento da ansiedade, nesse seu funcionamento aí de defesa. Alguma coisa ou um conjunto de coisas aconteceram que desconfigurou, desregulou a sua ansiedade. É como um alarme de carro, que a gente liga e que ele normalmente funciona o quê? Quando alguém tenta abrir o carro, né? Enfim, quando alguém tem alguém tentando abrir o carro, ou quando quebra o vidro, né? Porque também daí tem aquela invasão do carro, ele normalmente é acionado, né? Apita, faz aquele barulho lá dessa forma. Vocês já viram um alarme de carro desconfigurado, gente? Desregulado? Passou um cachorro, uma sacola voando, já dispara. Exatamente assim com a ansiedade, numa analogia bem simples, claro, né? Então, alguma coisa aconteceu, um conjunto de situações que fez com que esse seu sistema de alarme interno, tá? Que é a ansiedade, ele ficasse desregulado. Então, ou ele fica muito intenso, né? Você sente muita ansiedade para coisas que não seria tudo isso, ou ela fica muito frequente. Então, ao invés de ser só alguns momentos lá, você acaba tendo muitos momentos e às vezes sem ter uma razão específica, né? Não tem nada acontecendo e a sua ansiedade sobe. Então, é que desconfigurou, desregulou o funcionamento da sua ansiedade. Isso é
quando a ansiedade passa a ser um problema. Agora, o que será que aconteceu na sua vida que desregulou a sua ansiedade? Várias coisas podem ter acontecido, tá? E isso é individual para cada um. Então, normalmente é um conjunto de fatores, tá? Tem várias coisas que podem ter acontecido. O fato é que não foi você que fez isso, né? Se esse funcionamento do nosso corpo, ele é um modo de defesa instintivo e automático, o funcionamento dele é automático e instintivo. Então, não é você que está comandando a sua ansiedade o tempo inteiro. Então, a partir do momento que coisas aconteceram que geraram impacto no seu sistema nervoso, aí sim você tem uma desregulação da ansiedade, tá? Então, sofrer de ansiedade, quando a sua ansiedade já é um problema, um incômodo, quando ela limita a sua vida, é porque a sua ansiedade desregulou. Pode ser um pouquinho ou muito, mas ela desregulou. Isso é a ansiedade como um problema. E você não escolheu isso, não passa pelo seu raciocínio. Então, vamos jogar essa culpa de sentir ansiedade, o que eu fiz para chegar nesse ponto, o que eu não fiz, joga isso já fora, porque ela não faz sentido. Não tem como você ter escolhido isso, tá? Então, o que a gente precisa fazer é ter um foco na solução. Ao invés de ficar se torturando, se culpando, que não resolve nada, é improdutivo, a gente o quê? Entender, né? E procurar ajuda para a gente, então, regular a ansiedade. Palavra-chave que vocês escutam eu falar aqui muito, quando a gente fala de ansiedade como um problema, é essa palavrinha aí, regulação, voltar a ansiedade ao normal e, claro, tratar as causas aí que originaram esse problema.